que ia ministrar. E aí eu falei, faz um banner aí e coloca, a mensagem do culto vai ser o idioma do céu, a linguagem do céu. Por quê? Porque Deus falou comigo a respeito de sinais. E sinais por através da linguagem, do idioma. E eu quero compartilhar com você algo que Deus quer fazer no nosso meio. E eu não estou falando no nosso meio só aqui, o Ministério Rio do Espírito, mas Deus está fazendo no corpo de Cristo, na igreja. A gente tem pensado muito a respeito do corpo, da igreja, do reino de Deus nos últimos dias. Se você trouxe a Bíblia, abra comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. Coríntios, capítulo 14. Vamos ler um versículo apenas, que é o versículo 22. Nós vamos usar a Bíblia depois, assim como aconteceu domingo. Nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. O apóstolo Paulo diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. É só esse versículo por enquanto. Deixe sua Bíblia aberta que nós já vamos a ela. Mas por que eu quis usar esse versículo? Porque eu disse que Deus está falando comigo a respeito de sinais. O apóstolo Paulo, eu encontrei esse versículo na Bíblia, ele dizendo, de sorte que, ele nos alerta, ele fala assim, ó, as línguas. Quem ora em línguas aqui? Se você não ora, comece. É muito importante. E olha que coincidência. Hoje eu ia falar sobre sinais através do idioma. Aí o Vinícius, meu sobrinho, vai lá e coloca nos stories dele uma mensagem do pastor Juscelio falando sobre oração em línguas. Eu até mexi com ele e disse, pô, mas daí tu me sacaneia. As pessoas vão dizer que eu estou pregando isso só porque tu botou o vídeo do cara. E não tem nada a ver. Mas eu achei interessante porque naquele pequeno pedaço de vídeo do pastor Juscelio que o Vinícius postou, está o Juscelio perguntando para a igreja quem ora em línguas e falando a respeito da oração de línguas. E muitas pessoas às vezes não praticam porque lhe falta o entendimento. Ele disse, já está disponível. Se você é cheio do Espírito, se você serve ao Senhor, já está guardado aí dentro. Só que alguns de nós às vezes esperamos que um Espírito vai se apoderar de nós e involuntariamente nós vamos começar a falar e a nossa boca vai se mexer falando línguas estranhas. E não é assim que acontece. Já está guardado aí dentro. Simplesmente nós temos que abrir a boca e botar para fora aquilo que Deus já colocou aqui dentro. E aí o pastor Juscelio, ele começa a dizer assim, a maior luta de um crente para orar em línguas é que você fica ali alguns minutos, 1 hora, 2 horas falando palavras que você não entende, e há uma luta da sua carne, porque a carne ela tem a tendência de querer controlar tudo. Então a mente começa a pensar, isso não está dando efeito nenhum, não vai dar em nada, estou falando o quê? Umas palavras estranhas, não está acontecendo nada. Só que daí a pergunta, uma testificação que ele faz nesse vídeo, ele diz assim, olha, se você que é filho não sabe o que está falando, você acha que Deus revelaria isso para Satanás? Se você que é filho não sabe o que está falando, você acha que o diabo saberia? Ou seja, essa é uma das maiores armas de oração de um crente, é a oração em línguas. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, a Deus fala em mistérios. A sua mente está infrutífera, mas o seu espírito está sendo vivificado, está sendo edificado. Então se tem uma linguagem que Satanás não sabe, é a oração em línguas. Se você está orando, Deus toca minha família, toca isso, toca aqui, você está orando em português e o diabo está ouvindo que você está orando. E ele vai trabalhar com todas as forças para impedir que a sua oração seja respondida. Agora quando você ora em línguas, ele fica doido, porque ele não entende nada. Ele não sabe o que você está falando, mas a Bíblia diz que o nosso espírito está orando. O meu entendimento está infrutífero, não sabe o que está falando, mas o meu espírito está clamando, com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Então a oração em línguas é muito importante. Não especificamente sobre ela que eu quero falar hoje, mas tem a ver. E aí o apóstolo Paulo nesse versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, ele vem explicar e vem dizer, ó, essas línguas, as quais vocês receberam e oram usando elas servem como um sinal. E o sinal, ele não é o fim de todas as coisas. Ele apenas está apontando para algo. Lembra que quantas vezes Pedro negou Jesus? É até perigoso fazer essas perguntas aqui, né?
Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quando Jesus aparece de novo para Pedro, depois de ressurreto, quantas vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3. Por quê? Porque ele queria trazer cura sobre Pedro. Ele estava trazendo o antídoto daquele problema que Pedro havia causado. Então 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus vem trazendo cura sobre ele. Diz: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que nesse momento Pedro já fica incomodado. Poxa, de novo, 3ª vez me perguntando. Meu amigo, mas tu me negou 3 vezes também. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que isso está querendo dizer? Que tudo na Bíblia tem um sentido, nada é por acaso. O fato de línguas terem sido dadas como dons aos homens é um sinal. Deus está querendo mostrar alguma coisa, Ele está apontando para alguma coisa. E nós, como igreja, nós não podemos pegar os dons, os acontecimentos, os milagres como se fosse o fim de tudo. Eles são sinais. E isso ficou muito mais claro depois que a gente ouviu aquela mensagem do pastor Juscelio lá no retiro de pastores. Olha que doideira o que esse cara falou. E é muito verdade. Ele disse assim: talvez alguns de nós aqui, crentes mais antigos, viveram esse momento. Antigamente a gente ia nos cultos e o fogo descia, as pessoas eram tocadas pelo Espírito. Algumas pessoas começavam a verter óleo, azeite das mãos mesmo, de ter experiências, de começar a aparecer óleo, unção, azeite nas mãos das pessoas, pó de ouro. Algumas pessoas recebiam oração, o dente delas ficava com obturação de ouro, de prata. Para alguns aqui pode ser loucura, mas pesquisa na internet, você vai ver, alguns de nós vivenciamos esses momentos. Eu conheço um cara que não cabe a mim julgar ou questionar o porquê, mas Deus deu essa unção para esse cara. Ele ora pelas pessoas, começa a aparecer coisa de ouro na boca das pessoas. E muitos de nós, às vezes, ficamos questionando: por que não acontece comigo? Por que não acontece ali? Por que não acontece aqui? Por que antes acontecia? Por que agora já não acontece mais com tanta frequência? Porque a Bíblia diz que isso eram sinais. Não era o fim de todas as coisas, era um sinal. E sinal está apontando para algo. A gente para numa sinaleira, ela está dando um sinal. Você pode prosseguir, você pode parar. É um sinal, está apontando para algo. E aí ele começou a falar, e aquilo deixou muito mais claro. Ele disse: olha, na época em que óleo vertia das mãos das pessoas, não era simplesmente um dom, uma unção que Deus entregava para a gente se divertir e ver quem tem óleo na mão. Isso não leva a lugar nenhum. Mas era um sinal. Deus estava dizendo: o que eu quero que vocês tenham é que o serviço de vocês seja ungido. Ele disse: quando as pessoas apareciam, recebiam oração, e daqui a pouco começava a aparecer dente de ouro, dente de prata, não é para você arrancar e vender para pagar as dívidas. Era simplesmente Deus dizendo: eu quero que da boca de vocês saiam riquezas. Não tenham boca de murmuração, não tenham boca que declarem coisas terríveis. Então todo milagre ele é um sinal. Marcos 16, 17 fala isso. Diz que estes sinais seguirão os que creem. Aí ele começa a falar quais são os sinais. Expulsar demônio é um sinal. Curar os doentes é um sinal. Ele começa a falar em novas línguas é um. E Paulo vem aqui e testifica. 1 Coríntios 14, 22. Ele diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, ou para os não crentes. E a profecia, ela é um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Talvez você não está entendendo nada ainda, mas a gente está construindo a mensagem, e daqui a pouco você vai entender. Abre comigo aí agora Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 9.
Olha o que diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos ao invés de pedras, e piche no lugar da argamassa. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir esta torre. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos. Olha Deus falando no coletivo. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Todo mundo aqui já ouviu falar da Torre de Babel, nem que seja da novela. Todo mundo já ouviu falar, a Torre de Babel. Olha o que acontece. Naquela época todos falavam uma só língua, falavam um só idioma, se entendiam perfeitamente. Um dia Deus resolve descer e ver o que os homens estavam fazendo, e por entenderem o idioma um do outro, por terem uma sinergia, por conseguirem se compreender, eles chegaram à conclusão e disseram assim: ó, vamos construir uma torre que toque os céus, assim o nosso nome será famoso, e Deus nunca poderá nos espalhar pela face da terra. A Bíblia diz que eles começaram a produzir para si tijolos. Usavam tijolos ao invés de pedras, e usavam piche ao invés da argamassa. Essa é uma informação bem precisa, porque toda vez que a Bíblia vai remeter ao homem, ao ser humano, ao servo de Deus, ele fala sobre pedras. Nós somos as pedras vivas, nós somos aqueles que clamamos pelo Senhor. Jesus passou na frente do templo, ele disse: olha, eu vou destruir isso aí tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu reconstruo um templo novo. Ele não estava dizendo de um prédio, ele estava falando do templo que ele construiria, nós, o templo do Espírito. Então sempre que Deus vai falar de pedras na Bíblia, ele está falando de homem, de ser humano, homem e mulher. E a Bíblia está dizendo que esses homens aqui deixaram a vaidade, o orgulho dominar eles completamente, ao ponto de eles disserem assim: olha, a gente se entende, a gente se comunica, vamos construir uma torre que vai tocar o céu e o nosso nome será famoso. E a Bíblia diz: eles deixaram de lado as pedras e começaram a produzir tijolos. Porque isso às vezes acontece no meio da igreja. Eu não estou falando aqui, eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Porque pedra é pedra, tem umas redondinhas, umas quadradinhas, umas bicudas, uma maior, uma menor, e esses somos nós. A Bíblia diz que nós somos as pedras do templo do Senhor, e que nós vamos nos lixando. Eu boto uma pedra aqui, aí eu encaixo outra do lado. Daqui a pouco, quando eu vou encaixar outra, essa daqui já não tem a forma exata para entrar. Então ela vai ter que dar uma lixadinha, ela vai ter que dar uma ajeitadinha para conseguir se encaixar. E esses somos nós no corpo de Cristo. O problema é que esses homens disseram: não, vamos deixar de lado as pedras e vamos fazer tijolos. Por quê? Porque tijolo é, com perdão da palavra, é igual japonês. É tudo igual. Não é preconceito, tá? É só figura de linguagem. É tudo igualzinho, é tudo mesmo tamanho, mesmo formato. E quantos de nós às vezes na igreja somos assim? O cara tem que vir congregar, ele tem que ser igual eu, porque se ele for diferente, isso me incomoda, eu mando ele embora. E às vezes a gente quer construir uma edificação só com coisas parecidas. Tem algumas congregações aí que tem o pastor, o presidente, o líder, e a gente vai ver todos os outros pastores são iguais ao cara, falam igual, se movimentam igual. É diabólico isso, porque você perdeu sua identidade, virou uma marionete. E a gente fala muito isso aqui.
A gente tem a nossa identidade, somos uma equipe que um completa o outro. Eu prego de um jeito, pastor Oséias de outro, pastora Vivi de outro, pastor Giovanni de outro, pastora Ana de outro, pastor Eduarda de outro, e todos nós nos completamos. Porque a própria Bíblia diz que é necessário que haja no corpo de Cristo os 5 ministérios, cada um vai fluindo na sua área, para a edificação do corpo de Cristo. E aqueles homens já começaram mal, porque primeiro eles queriam fazer tijolos. Não, vamos evitar problema, tem que ficar nos incomodando com gente diferente de nós, é melhor fazer tudo igualzinho. E começaram a construir uma edificação. O problema é que a intenção do coração deles era errada. Eles disseram, vamos construir uma torre que toque no céu, para que o nosso nome seja famoso. Alguns de nós às vezes temos projetos, planos na nossa vida que não dá certo, porque a intenção do nosso coração está errada. Porque eu quero me dar bem, porque eu quero crescer, porque eu quero fazer o meu nome, porque eu quero enriquecer. E nada contra, você pode querer tudo isso, mas todos os planos da sua vida, você é crente, meu amigo, já era. Esse negócio de livre-arbítrio não serve mais para você. Mas eu tenho livre-arbítrio. Se você é crente, entregou sua vida para Jesus, você não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para o ímpio, crente não tem livre-arbítrio. Crente tem que obedecer ao seu Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. A palavra servo significa escravo, você não tem escolha. Deus falou, faça assim, então é assim. Então não tem livre-arbítrio. Então eu não posso mais fazer nada para mim. Tudo que eu faço tem que ter a motivação correta, convergir para a glória de Deus. E aqueles homens, eles disseram, não, vamos fazer, porque a gente se entende, a gente fala uma só língua, nada pode nos deter. E o problema do ser humano é esse, quando começa a achar que nada nem ninguém pode deter ele. Sou poderosão, eu sou bom, minha empresa é a maior da cidade, eu sou o cara, ninguém me destrói. Aí começa a sua ruína. E aí eles começam a construir, e diz que Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. Vendo Deus que os homens falavam uma só língua e começaram a construir algo para o seu próprio benefício, diz que Deus veio e confundiu as línguas daqueles homens e os espalhou sobre a face da terra. Naquele momento a torre de Babel ficou inacabada, pararam de construir, foram dispersos pelas nações existentes daquela época. E tiveram que deixar todo o império que eles estavam construindo, todo o projeto de exaltar o seu próprio nome, eles deixaram de lado. Não tem como. Agora olha que interessante, eu quero fazer algumas analogias. Esses homens estavam construindo uma torre. Você pode participar. Aqueles homens estavam construindo uma torre para tocar no céu. Você jamais vai conseguir tocar no céu com seus próprios projetos, com a própria força do seu braço. Quando Deus vem e confunde aqueles homens e os espalha, Deus estava dando uma mensagem. Ele estava dizendo, vocês nunca vão conseguir acessar as coisas celestiais com a força do braço de vocês. Não se iludam, vocês nunca vão construir algo aqui na terra que acesse as regiões celestiais através do esforço de vocês. Não adianta, aqueles homens estavam construindo uma torre com o propósito de tocar aos céus e assim ter o seu nome famoso. E isso a gente pode trazer para a nossa realidade. Você nunca vai conseguir tocar nas coisas celestiais, você nunca vai conseguir mais unção, ministério abençoado, empresa abençoada, família abençoada. Você nunca vai conseguir fazer isso com o esforço do seu braço, com aquilo que você constrói aqui na terra. E talvez alguns podem achar até estranho que eu vou falar agora, mas até a sua oração e o seu jejum não vão fazer de você um merecedor de acessar as coisas celestiais. Alguns de nós em algum momento da nossa vida podemos até pensar, não, Deus tem que me usar, Ele tem que me ungir, porque eu orei, porque eu jejuei. Isso não faz de você um merecedor. Deus tem que me abençoar, o meu negócio tem que crescer, a minha empresa tem que crescer, porque eu busquei, porque eu botei o dinheirinho no envelope, eu larguei lá no altar. Não, você nunca vai conseguir acessar nada celestial com coisas construídas aqui na terra, principalmente se a sua motivação for errada. Por isso tem coisas que estão tão bem planejadas na nossa vida, projetos que estão tão bem alinhadinhos, que a gente planejou tudo, está tudo tão certinho, não tem como dar errado, mas dá. Chega na hora e dá errado, porque a motivação foi errada, porque nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, porque era para engrandecer o nosso nome.
quando na verdade todo ser humano foi criado para engrandecer o nome do Senhor. Nós não fomos criados para trabalhar para Ele, nós fomos chamados para estar com Ele, para nos relacionarmos com o Senhor. Então não tem como você acessar nada do céu através de coisas que você constrói na terra. Todas as coisas que nós vamos fazer, todas, seja a sua família, seja a sua empresa, seja o seu ministério, seja dons, talentos que Deus deu para você, seja de cantar, seja de falar, seja de pregar, seja de vender, seja de fazer o que for, tem que convergir para o Senhor. Por onde você for, tudo tem que convergir para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17, se eu não me falha a memória, fala isso. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em ação ou em palavras, faça como sendo ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer convergindo ao Senhor. E onde entra o idioma nisso tudo? Primeiro, os caras falavam uma só língua, e por isso eles começaram a construir algo para o seu benefício próprio. Aí, eu quero que você abra comigo agora Atos dos Apóstolos capítulo 2. Agora você já imagina qual verso nós vamos falar, mas eu quero que você abra, que agora nós vamos começar a montar a parte do sermão onde você vai começar a entender onde eu estou querendo chegar. O segredo para todos os projetos da sua vida darem certo, o segredo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, é falar o idioma do céu. E qual é o idioma do céu? Atos dos Apóstolos capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 12. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma grande multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são estes homens galileus que estão falando? Então, como nós podemos ouvir cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elenitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Aqui em Atos, Deus começou a apontar o sinal. Aqui ele começou a mostrar o que ele queria. Assim como o fluir óleo da mão de alguém não era o fim de todas as coisas, mas apenas Deus estava apontando para algo que ele queria. Atos dos Apóstolos, quando o Espírito é derramado sobre todos e eles começam a falar em novas línguas, não era simplesmente um dom por si só, era um sinal. Deus estava apontando para algo que Ele quer que aconteça. E nós vamos ver isso agora. Lembra que em Gênesis o povo falava a mesma língua, mas foram confundidos. Em Atos, cada um tinha a sua língua materna, mas quando ouviram um idioma ecoando do céu, todos começaram a se entender. Deus trouxe o antídoto para aquilo que havia acontecido lá em Gênesis. Primeiro ele tem que confundir o povo, porque as suas intenções eram erradas. E agora ele está dizendo: agora chegou o momento onde vocês estão confusos, mas eu quero trazer unidade. Vocês se entenderão quando começarem a ouvir o idioma que vem do céu. Primeiro o homem quis construir algo da terra para chegar no céu, Deus teve que confundir. Agora Deus está construindo algo do céu que desceu sobre os homens, Ele vai trazer unidade. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo: se vocês tentarem edificar algo do solo, do chão para o céu, vocês vão ser confundidos, porque a intenção está errada. Nada na sua vida vai começar da terra partindo para o céu. Tudo que vai acontecer da sua vida parte do céu para baixo. Se não vem do Senhor, não serve. Tem que vir do Senhor. E aí em Atos 2, Deus traz o antídoto.
É como se ele estivesse dizendo: isso é um sinal, eu estou mostrando para vocês que eu vou recuperar o que foi perdido. Vocês estavam dispersos, perdidos, por quê? Porque a intenção estava errada. Eu tive que confundir vocês. Agora é o contrário, agora vocês estão confusos, cada um veio da sua nação, cada um fala uma língua, mas quando vocês entendem o idioma do céu, todos se entendem. A unidade. Você quer que tenha unidade na sua casa, na sua família, nos seus negócios? Fale o idioma do céu, todo mundo vai entender. Porque num lugar onde você chega, um fala uma coisa, outro fala outra, outro quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, né? São dias bem propícios para a gente falar disso, direita, esquerda, mas cada um quer ir para um lado, vai trazer divisão, vai trazer problema. Por isso que eu sempre digo, eu não confio na direita e eu não confio na esquerda. O meu socorro vem do alto, vem do Senhor que criou os céus e a terra, né? Então, por favor, você tem que confiar no Senhor. Tudo que Ele for fazer tem que vir do alto, tem que vir do Senhor na sua vida. Nada que você constrói partindo da terra vai frutificar se a intenção estiver errada. Atos capítulo 2, o Senhor traz o antídoto. Ele diz: olha, as pessoas, aqueles que entenderem o idioma do céu e começarem a praticar o idioma do céu, todos que estão ao redor deles entenderão que faz parte do meu propósito. Deus estava restaurando todas as coisas que haviam sido perdidas. Por isso que eu dei o exemplo de Pedro. Pedro negou 3 vezes. Jesus veio trazendo o antídoto e curando ele 3 vezes. Deus confundiu as línguas. Em Atos 2 ele vem trazendo o antídoto e traz clareza. Ele vem e traz a unidade, o idioma do céu. E é o idioma que nós temos que falar. Todos nós somos brasileiros, temos uma língua materna, mas como filhos de Deus, nós somos cidadãos do céu, e o nosso idioma tem que ser o idioma celestial. E qual é o idioma do céu? É Jesus Cristo. Porque Ele é o próprio verbo, Ele é a palavra, Ele é a linguagem, Ele é o idioma. Quando nós estamos declarando a Bíblia aqui, nós estamos declarando a palavra, o idioma, a linguagem do céu, e o próprio Cristo está sendo liberado no ambiente. Então só tem uma forma dos seus projetos darem certo, é usando o idioma do céu. E o idioma do céu, ele está bem claro qual é. Está claro, Atos capítulo 2. Agora, se você não pratica essa linguagem ainda, hoje fica aqui um desafio, comece a praticar. E como que eu sei, pastor? Tem tanta gente que tem tanto medo, tanta vergonha. Tá, mas e se eu estiver blasfemando contra o Espírito? E se eu estiver só imitando alguém? Fica tranquilo, irmão. A blasfêmia, ela é consciente, é a pessoa que quer realmente envergonhar a Cristo. Agora, quando você faz inconsciente, você está tentando fazer algo correto, nunca vai ser blasfêmia. Você nunca vai estar blasfemando contra Deus por estar praticando um princípio bíblico. Então, comece a praticar, seja cheio do Espírito Santo. O idioma do céu é ser cheio do verbo, da palavra, que é Cristo, que é o Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, eles foram cheios do idioma celestial, e depois daquilo ali, tudo passou a dar certo. Os caras passavam por um doente, a sombra de Pedro curava. Você já pensou, se não fazer esforço nenhum, as coisas começarem a dar certo na sua vida? O favor de Deus vai adiante de nós. É como a porta do shopping, você não precisa abrir, ela abre e você entra. É assim. Para aqueles que praticam o idioma do céu, o idioma é Cristo. A linguagem do céu é o Espírito Santo. Atos veio para ser derramado a linguagem, o idioma do céu, o Espírito Santo sobre as pessoas. E dali em diante eles começaram a fluir, o Evangelho foi propagado. Então esse é o nosso idioma do céu. Aí Paulo vai dizer, Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: ó, não vos embriagueis com vinho, mas sejam constantemente cheios do Espírito Santo, falando entre vós, sujeitando-se uns aos outros, com cânticos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Ele está dizendo, usem uma linguagem do céu, comecem a adorar, comecem a cantar, falem línguas estranhas, comecem a adorar o Senhor, e vocês vão ser cheios do Espírito todos os dias. E isso acontecer não tem como dar errado, porque quando você é cheio do Espírito, quando você está adorando ao Senhor no Espírito, até as suas intenções você larga de mão. Eu já não quero mais as minhas vontades, já não quero mais nem saber o que eu queria, meus projetos, meus planos eu já abandonei, eu só quero fazer a vontade do meu Senhor. Eu quero fazer o que Ele deseja. Então não tem como, você nunca vai começar a construir uma torre de Babel se você estiver cheio do Espírito.
Você só consegue construir ou começar um empreendimento próprio, para benefício próprio, se o Espírito não estiver com você, porque se ele estiver, você não consegue. Tudo converge para a glória de Deus. Você sente alegria em fazer as coisas, em querer ajudar as pessoas. Já tiveram essa sensação de alguém está precisando de uma ajuda? Você é a pessoa que ajuda e fica até feliz, tipo, eu ajudei. Isso é para a glória de Deus. Se sentir importante por ter ajudado alguém. E é isso que precisa na igreja hoje. Sabe o que está faltando? É a igreja, o corpo de Cristo falar o idioma do céu. Porque quando ouve e fala o idioma do céu, há unidade, todos entendem. E o que a gente vê na igreja de Cristo hoje em dia é justamente o contrário. Onde tem a denominação que defende o Espírito Santo, a outra que condena o Espírito Santo, uma que defende as vestes, a outra proíbe as vestes, a outra manda botar vestes, a outra manda botar cabelo, a outra tira cabelo, a outra bota véu, a outra tira véu. Ninguém se entende, por quê? Fica claro que o que estão querendo construir é para exaltar o seu próprio nome, por isso Deus vem e confunde. Mas quando a gente entende o idioma do céu, Deus traz unidade. E se Ele traz unidade, nada nem ninguém pode parar. Você vai estar falando uma língua qualquer e as pessoas vão estar passando na cidade e vão entender. E vai dizer, como é isso? Como que eu venho de outro lugar, ele está falando uma língua que eu nem sei, mas eu estou compreendendo. Porque é a linguagem do céu. A linguagem do céu todo mundo conhece. Por quê? Porque ainda que alguns não sirvam a Deus, mas a Bíblia diz que o nosso espírito veio dele e para ele voltará. O nosso espírito, ele consegue identificar aquilo que vem da eternidade. Então a maior necessidade nossa hoje em dia, da igreja, nossa como pessoas, na sua família, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu negócio, para tudo dar certo, é você não apenas compreender, mas também começar a usar o idioma do céu, aonde todos ao seu redor vão compreender, e aonde Deus vai sempre aprovar. Não fique usando um idioma que você vai se beneficiar. Não fique usando uma linguagem para construir coisas para seu benefício próprio. Eu vou fazer, eu vou ser grande. Deus vai vir e vai confundir tudo, porque tudo tem que convergir para a glória dele. São dias onde a gente precisa falar uma linguagem do céu, aonde, sabe, eu faço. Nós não somos a porta larga como alguns nos chamam. A gente não é a igreja onde pode tudo e pode todos. Todos podem, né? Mas não pode tudo. Venha como está. Mas depois que você chegou, Jesus vai te transformar. Mas nós também não ficamos botando regra e dizendo, tem que vir assim, tem que vir assado, vem com essa roupa, vem com isso, vem com aquilo. E por conta disso, alguns nos chamam de porta larga. Mas eu sou meio um pensamento tipo Paulo. Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de gentil para ganhar os gentios. Eu sou o cara que, se me convidarem para ir pregar numa igreja de terno e gravata, eu boto terno e gravata e vou lá e prego. Eu não vou ficar batendo na igreja. Eu quero amar todos, eu quero usar a linguagem do céu e ver pessoas sendo tocadas e alcançadas por onde eu passar. Eu vou num grupo de surfistas, eu vou dizer, aê. Aí a gente chega num grupo de terno e gravata e fala, paz do Senhor. Aí vai num outro grupo mais neopentecostal e fala, shalom, graça e paz. A gente se molda a tudo e a todos. Por quê? Porque nós queremos ganhar a todos. O nosso idioma é o idioma do céu. A gente não quer construir algo para nosso próprio benefício. A gente quer conduzir as pessoas ao reino. E é esse idioma que Deus está nos chamando para viver. Na sua casa, às vezes você está dizendo assim, não, porque na minha casa é assim. Às vezes nem é nada. É só para mostrar que quem manda aqui sou eu. Aí você vai afastar os seus filhos, o seu marido, a sua família. Não estou dizendo que você tem que ceder tudo, mas você tem que falar o idioma do céu. Um idioma onde todos compreendem. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar sendo igual alguns falam por aí, que Jesus é o caminho e a igreja às vezes é o pedágio. Às vezes a gente quer cobrar alguma coisa das pessoas para elas acessarem a Cristo. Está errado. Fala o idioma do céu, onde tudo e todos vão compreender. Aonde você passar, as pessoas vão enxergar Cristo na sua vida. Onde você passar. Esses tempos a gente foi num lugar e estava... na verdade a gente vai em vários lugares assim. Esses tempos nós estávamos lá e aí tinha um cara lá bebendo, aí tomava uma cerveja e tal. E aí depois chegou, ô pastor, me perdoa. Eu disse, não, tranquilo, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Aí eu fui no estabelecimento de um irmão. E ele estava atendendo um cara que é de uma terreira.
Era, em nome de Jesus, né? O cara era de uma terreira. E quando eu cheguei assim, a primeira coisa que ele me falou na frente do cara foi isso: ô pastor, é da macumba. Não, e o pior, ou melhor, eles tinham intimidade para isso, né? Nós tínhamos recém voltado da viagem da caravana de Israel, e nós passamos por Dubai, nós ficamos lá em Dubai. E pensa, Dubai tem um sol para cada um, a gente acorda com um sol na cama já. De noite é 52 graus, o negócio é absurdo. E daí eu comentando, dizendo, cara, é muito calor lá, é muito doido. Aí esse irmão, que estava com esse amigo, que é da terreira, ele falou assim, ó, tu tem que ir na próxima. Daí tu já vai te acostumando com o calor. Porque tu sabe para onde tu vai. Sério, juro. Não pode jurar, né? Por Deus. Aí eu ri, fiquei apavorado. Mas o cara riu, eles eram amigos e tal. Mas eu levei na brincadeira e continuei conversando com o cara. E falei, não, legal, cara, na próxima vai com a gente. Ele falou, sabe que eu tenho sonho. Eu falei, não, vamos, a gente consegue. Na minha mão é mais barato. Vamos viajar comigo que a gente faz o negócio acontecer. Aí o cara, que legal e tal. Tá, daí passou, fui embora. Passou um tempo, eu fui de novo no estabelecimento desse irmão. Ele falou, pastor, tu nem sabe aquele cara aquele dia. Depois ele falou comigo e disse, que legal teu pastor, cara. Tu falou pra ele de onde eu ia, ele soube e falou comigo normal, igual. Não me excluiu, ainda me convidou para ir na caravana. Nós vamos converter ele, nós vamos afogar ele no Rio Jordão. Só não conta pra ele. Ele falou, ainda me convidou para ir para a caravana. Aí, a notícia, ele disse, pastor, depois daquele dia ele ficou tão encantado, que ele veio aqui de novo, me pediu uma Bíblia de presente, vai começar a ler a Bíblia. Porque a gente está falando o idioma do céu. Porque eu não vou dizer para o cara, tu vai para o inferno, sai daqui, Satanás. Não. As pessoas estão buscando respostas. Todo ser humano tem sede e tem fome pela eternidade. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que Deus gravou no coração do homem a eternidade. Então todos nós estamos buscando respostas. Cada um vai na fonte que acha que deve que ir. Só que Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus se manifesta dos céus e não é contra o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Para Deus o pecado não é um problema, Ele já venceu. O pecado já está vencido, Jesus já acabou com o pecado, já foi aniquilado. Para Jesus o pecado não é um problema, é fácil de resolver. O problema é a religiosidade. Porque essa daí para ser quebrada é difícil. O próprio ser humano tem que querer. Então a gente tem que falar a linguagem do céu. A gente tem que falar uma linguagem onde todos compreendam. Eu não estou dizendo para você se adequar a qualquer lugar e a qualquer tipo de pessoa e a qualquer coisa que estão fazendo. Mas você não pode parar em ninguém. Mas você tem que tocar a todos. Jesus tocou o leproso, Jesus tocou a prostituta, Jesus tocou o mendigo, Jesus tocou o cego, Jesus tocou o coxo. Agora o segredo é que Ele não parou em ninguém. Ele curava e ia para frente. Chegava mais um, ele curava e ia para frente. Não pare no problema de ninguém, mas toque em todos. Mas o cara é tatuado. Eu amo também, não tem problema. A gente abraça, a gente beija. Mas o cara é espírita. Era. Amo também, não tem problema. Vinde a mim todos. Essa é a linguagem do céu. Enquanto nós ficarmos usando uma linguagem da terra e querendo construir algo para nós mesmos, Deus vai vir e vai trazer confusão. Ninguém vai se entender. Mas quando a gente ouvir o idioma do céu, entender que é um sinal, Ele tá dizendo assim, olha, eu estou trazendo unidade. Quando vocês compreenderem que não tem a ver com o que vocês constroem da terra, tem a ver com o que é derramado sobre vocês a partir do céu, então eu trarei unidade e todos ao redor de vocês entenderão o que eu estou fazendo. Deus quer fazer uma obra por através de nós e todos vão compreender sem nós precisar falar, porque é o idioma do céu. Deu para entender? É o idioma do céu, a linguagem do céu. Por favor, não fique tentando construir nada com a força do seu braço desde a terra. Coloque essa confiança tudo do alto, inverte o negócio. Se estava construindo de baixo para cima, agora entenda que é sempre de cima para baixo.
nenhuma autoridade tu terias se do céu não tivesse sido delegado. Foi o que Jesus falou quando estava sendo preso. Falaram: olha, por que você não se defende? Eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender. Ele disse: nenhuma autoridade tu terias se do céu não tivesse sido delegado pelo meu Pai. Nada vem da terra, tudo vem do céu. E esse é o idioma que nós temos que usar. Amém? Aleluia! Você compreendeu isso? Então se coloque de pé, por favor. Agora você pode aplaudir com ele. Vamos nos colocar de pé. E eu quero muito. Deus tem me ministrado muito a respeito disso. Que nada na minha vida vai dar certo se eu estiver tentando construir desde a terra. Algo humano, algo terreno. Tem famílias que não estão dando certo porque estão querendo colocar regras humanas. Eu não estou pregando contra a psicologia ou qualquer tipo de método. Até inclusive nós temos irmãos psicólogos aqui. Nós temos pastores, não aqui, mas pelas igrejas que são psicólogos. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta, você não vai conseguir usar ferramentas da terra para conseguir curar algo que vem do céu. A família foi constituída na eternidade. O casamento não foi criado na terra. O primeiro casamento que existiu na história foi no céu. Quando Deus deu em casamento a noiva, a igreja, para o seu filho, para o cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, se o princípio é celestial, as ferramentas a serem utilizadas têm que ser celestial também. Não tente consertar nada do céu com ferramentas da terra. Não tente consertar a sua família usando metodologias humanas. Vá para o Senhor, dobre o joelho, use uma linguagem do céu, clame, busque, ame, peça e Deus vai fazer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas vai acontecer.